Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 6, a parte de quarta-feira, falando sobre Jesus, o sacerdote fiel. Esse é o tema central dessa semana. O apóstolo Paulo, ao colocar diante dos hebreus a fidelidade de Jesus em nos ajudar, em nos acompanhar, ele mostrou uma das funções maiores do universo, a função de sacerdote do ser humano. A intercessão que Jesus faz do ser humano. O que é intercessão, afinal de contas? Jesus tem que convencer Deus a nos aceitar? Na verdade, não. Na verdade, Jesus carrega, assim, a nossa semelhança diante de Deus. Ele conhece nossas fraquezas. E intercessão é muito mais do que perdoar pecados. Intercessão é nos dar o poder do Espírito Santo. Intercessão é nos garantir a vida eterna. Intercessão é estar ao nosso lado, nos transformando em novas criaturas. Isso é intercessão. Então são bênçãos maravilhosas de forma espiritual que nos levam a servir a Deus de maneira plena, agradecendo de forma perfeita a Jesus tudo que Ele foi por nós. Um homem de Deus, alguns anos atrás, ao meditar na pessoa de Jesus como sacerdote eterno, esse homem de Deus, ele assim, pensou em Jesus como o sacerdote disposto assim a interceder por todos aqueles que o aceitam como Salvador. Esse homem disse o seguinte com grande emoção no coração: quando eu penso na obra de Jesus aqui na terra, nesta obra que o levou a se sacrificar de maneira suprema, ele diz assim: só me resta pedir, Senhor, que cada obra que eu realize, que seja para glorificação constante do teu santo nome, já que no céu o Senhor está glorificando o meu nome diante de Deus, através do seu ministério sacerdotal. Eu te amo, ó Jesus, o Senhor é tudo para mim. Olha que expressão maravilhosa de uma pessoa que entendia a função sacerdotal de Jesus em seu favor. Precisamos ter essa visão de que Jesus não é um mero representante. Ah, tudo bem, eu fico aqui na terra, eu oro a Jesus, ele me representa no céu e está tudo bem. Não é isso. Ser representado por Jesus significa que nós temos uma dívida para com o nosso rei, o Senhor Jesus, o nosso sacerdote. Quando assim, o povo de Israel tinha ali o santuário e a pessoa pecava, a pessoa deveria ser morta. Então a pessoa pegava um cordeiro, pegava ali um pombinho e ia na frente do sacerdote com a maior confiança de que aquele homem iria executar uma tarefa de intercessão, propiciação diante de Deus por aquele pecador. E o pecador saía satisfeito, de coração leve, porque percebia que o sacerdote havia feito um trabalho de primeira grandeza. Então, essa pessoa saía assim glorificando a Deus e dizendo maravilhas do trabalho do sacerdote. Nossa tarefa hoje não é diferente. Jesus intercede por nós diante de Deus. Se não fosse a misericórdia divina, ninguém estaria vivo. O Salmo 103, verso 1 e verso 10 diz assim: Senhor Deus, eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. E verso 10 diz assim: porque o Senhor não nos trata de acordo com as nossas iniquidades. Se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, a gente cairia fulminado. Era gente cair em todo canto no meio da rua, dentro da igreja, no púlpito. Se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados. Por isso a intercessão, ela é valiosíssima. Ela nos garante a sobrevida espiritual e física também. Por isso que nosso louvor ao Senhor Jesus tem que ser grandioso. A pergunta número 4 diz assim: olhando a vida de Jesus, como é que ele foi considerado sacerdote? Porque Jesus não era da linhagem sacerdotal. Ele não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Como é que Jesus foi feito sacerdote? Nós vimos ontem. Jesus foi feito sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Que ordem é essa? Uma ordem avulsa, feita por Deus. Num lugar estranho, num lugar pagão, quando as pessoas haviam deixado Deus de lado, Deus instituiu, ordenou um homem chamado Melquisedeque para ser sacerdote, para dizer do povo sobre Deus, para fazer propiciação pelas pessoas que o procuravam. Tanto que Abraão deu o dízimo de tudo a ele e reconheceu como sendo uma pessoa assim que trabalhava a serviço de Deus e a serviço do ser humano. Então, a pergunta, olhando a vida de Jesus, como é que ele foi considerado sacerdote? Resposta, Hebreus 7, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: Jesus não foi feito sacerdote segundo a lei do mandamento carnal,
mas segundo a virtude da vida incorruptível. A resposta para a pergunta, olhando a vida de Jesus, como ele foi feito sacerdote? Em resposta, Jesus foi feito sacerdote com base em seu perfeito ministério de salvação na terra, com base em sua vida eterna e com base na ordenação divina. Por ser eterno, Jesus então foi assim colocado por Deus como sacerdote eterno. Então a lição de hoje fala sobre esse sacerdote eterno. Jesus tinha todas as prerrogativas para ser o nosso sumo sacerdote. No passado, na terra, Deus escolheu a tribo de Levi, através de Arão, para que essa tribo exercesse o sacerdócio através assim de sua função sacerdotal. Ninguém poderia fazer uma obra sacerdotal a não ser as pessoas dessa linhagem da tribo de Levi. Tanto que os levitas não tinham assim, possessão na terra. Eles não ganharam um pedaço de terra como ganhou a tribo de Judá, a tribo de Issacar, de Zebulon, de Ruben, a tribo de José. Eles não receberam. A herança deles era o Senhor. Era o trabalho de Deus, voltado exclusivamente para o trabalho de Deus. Então, esse sacerdócio, ele assim foi feito na terra, mas ele era assim, vamos dizer, transitório. Assim que Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou, parou o sacrifício, não precisava mais. Então não precisava mais de sacerdote. Se não tinha sacrifício, não precisava mais de sacerdote. As pessoas não precisavam mais levar cordeirinho para matar, porque o cordeiro representava Jesus morrendo na cruz. Ele morreu na cruz, cessou o sacrifício. Cessando o sacrifício, não havia mais necessidade do sacerdote. Aí Jesus subiu ao céu e ali Deus então deu a ele a função sacerdotal para que ele pudesse então executar essa função em nosso favor. Esta função de Jesus tem 4 fases. A primeira fase, como nós vimos, ou seja, foi o ministério de Jesus. Ele precisava continuar essa primeira fase através da segunda fase. Essa segunda fase foi justamente através de sua função sacerdotal no céu e através então da sua ação intercessória, como ele está fazendo até hoje. Essa foi a segunda fase. A terceira fase será a volta de Jesus, a glorificação dos filhos de Deus e então levando esses filhos de Deus para o céu. Essa é a terceira fase. A quarta fase será Jesus com os salvos na nova terra, depois da destruição do diabo, seus anjos e todos os ímpios. Aí o mal, o pecado vai estar eliminado da terra para sempre. É a quarta fase. Nesta quarta fase, todos estarão felizes e vivendo para sempre. Então, na fase que nós estamos hoje, na segunda fase, onde Jesus está no céu intercedendo por nós, nós precisamos ser cooperadores de Deus e colocarmos o máximo de pessoas possível dentro desse plano da salvação, para que as pessoas sejam assim envolvidas na nova aliança inaugurada na cruz do Calvário, ratificada, confirmada por Jesus e aprovada por Deus. Então, nosso trabalho não é apenas desfrutar da intercessão, é dizer para outras pessoas. Alguém disse, o que é a salvação? A salvação, disse uma pessoa, é um mendigo que achou um lugar onde deu-lhe pão e ele sai para contar para todo mundo. Eu sei onde tem pão de graça. E leva todo mundo para pegar pão de graça. Então, nós que já aceitamos o pão da graça, nós temos que dizer a outros mendigos dessa terra, mendigos espirituais, onde encontrar pão de graça, através de Deus, através da igreja, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nossa tarefa é nos unirmos a Deus nessa tarefa. A pergunta número 5 diz assim, quando Deus instituiu a nova aliança através da morte de Jesus, qual foi a posição espiritual que Jesus assumiu diante da nova aliança? Resposta, Hebreus 7, verso 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Deus fez uma aliança com Adão. Vou mandar um descendente seu que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a primeira aliança. Depois Deus disse a Noé, Noé, entra tu na arca e teus filhos, prega para as pessoas se salvarem. As pessoas não quiseram. Noé entrou, saiu da arca, fez um altar, Deus colocou um arco no céu e disse, esse é o arco da aliança. Os que acreditaram estão salvos. Povoai a terra. Segunda aliança. Terceira aliança.
Deus fez com o povo no Monte Sinai. Deu os 10 mandamentos e disse: eu vou colocar vocês na terra prometida, então somente me obedeçam, porque de vocês, eu pulei uma aliança com Abraão. Abraão sendo pai de uma grande nação, e de Abraão nasceu toda assim a nação de Israel, que no Monte Sinai recebeu então uma nova aliança para ser colocado na terra, porque desse povo nasceria o Senhor Jesus Cristo para fazer uma nova aliança. Jeremias 31, verso 31 diz assim, o Senhor Deus: e eu colocarei minhas leis no coração do meu povo, para que eles não pequem. Eu farei com a casa de Israel uma nova aliança. Essa nova aliança era Jesus morrendo na cruz. Qual era a posição de Jesus nessa nova aliança? Diz o apóstolo Paulo: Jesus se tornou o fiador da nova aliança. Resposta: qual a posição de Jesus diante da nova aliança? Resposta: Jesus se tornou a garantia da nova aliança, se tornou o fiador para sempre, pois ele é eterno e Deus o colocou como um fiador eterno. Não existe um fiador melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Ele, com sua vida santa, imaculada, ele garantiu que um ser humano apegado a Deus consegue vencer o pecado. Então é preciso estar ligado a Deus. Então Deus diz: então você vai ser o fiador, porque você tem a semelhança humana, você tem as marcas assim do Calvário, as marcas no seu corpo. Então você representará o ser humano através do sacerdócio aqui no céu. Desta maneira, Deus então nos deixou como beneficiários dessa nova aliança e Jesus como a garantia, o fiador da nova aliança. Um fiador é o que garante o pagamento dos aluguéis se o locador, se a pessoa que alugou a casa não pagar. Se a pessoa não pagar, quem vai pagar é o locador. Então, por isso é importante, quem vai pagar é o fiador. Por isso é importante, o fiador é uma figura assim, importantíssima. Hoje, logicamente, nós temos várias formas de fiança hoje, fiança de aluguel, depósito, assim por diante, mas sempre tem uma garantia para, assim, um negócio, um contrato. O contrato que Deus fez conosco na cruz do Calvário levou Jesus a se tornar o fiador. Então, a nossa posição não é apenas de observador ou beneficiário. Nós fomos beneficiados, mas temos que fazer a nossa parte nesta nova aliança. Ou seja, nós temos que trabalhar para Deus. Ellen White escreveu um dos seus livros e está em Meditações Matinais de 1968, página 187. Ela escreveu o seguinte: o que Jesus é hoje, fiel, sumo sacerdote, que se compadece de nossas fraquezas, será também amanhã e para todo sempre. Ele sempre foi e sempre será o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que se compadece de nossas fraquezas, hoje, amanhã e para todo sempre. Ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre, ele é o nosso conselheiro, nosso amigo eterno, sempre a derramar sobre nós suas bênçãos em atenção à nossa fé. Então, o intercessor, ele não está apenas se apresentando diante de Deus dizendo: perdoa meu pai, o Gilberto, perdoa a Maria. Não, ele está fazendo outras coisas. Ele está nos ajudando em nossas fraquezas, está colocando o Espírito Santo, está nos ajudando a espalhar a mensagem, a falar do seu amor, está nos dando garantia da vida eterna e nos ajudando na caminhada para chegarmos ao céu. Então, são muitas garantias que Deus nos dá através do Senhor Jesus Cristo. Nietzsche, um grande filósofo alemão, ele falando da vida de Napoleão Bonaparte, o grande imperador francês, ele disse que Napoleão Bonaparte havia sido ou foi o homem mais vital nesse mundo. Um homem que tinha um poder de conquista tremendo sobre as pessoas. Ele convencia os homens pela oratória dele, mas ele se baseava o seu poder no seu exército. Um dia, Napoleão ficou sem o seu exército. Ele virou nada. Foi preso e colocado na ilha de Santa Helena, onde ele passou o resto dos seus dias reconhecendo Jesus como o grande Salvador e Rei do universo. Se Napoleão estivesse vivo hoje, ele não seria considerado um homem vital para a humanidade. Mas Jesus sim. Jesus é a pessoa, é o ser, é o representante mais vital para o ser humano. O ser humano, com todas as suas mazelas, com toda a sua violência, com toda a sua gama de fraquezas, ele não é nada
se Jesus não estiver na vida de uma pessoa. Por isso é importante que nós entendamos que Jesus, como nosso intercessor, ele transforma a vida daquele que o aceita como sacerdote e intercessor. Que Deus nos abençoe. Possamos aceitar Jesus como o nosso sacerdote eterno, porque ele foi feito por Deus, sacerdote e fiador eterno da nossa dívida que nós temos de pecado com Deus. Jesus apaga essa dívida e diz, eu pago essa dívida, meu Pai. Por isso que ele é o fiador, né, é da nova aliança. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, falando de Jesus, o sacerdote eterno, aquele que garante para todos nós a vida eterna por sua intercessão. Garante o Espírito Santo nos ajudando, dando força. Garante, Senhor, a nossa coragem de pregar o Evangelho. Garante a vida eterna e garante também a transformação de nossa vida. Agradecemos por essas bênçãos em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus. Que haja uma bênção para o seu coração. Veja que essa lição se torna cada dia mais interessante. Jesus sendo mostrado como uma pessoa, o ser mais importante para a nossa vida. Deus abençoe você. Fique com Deus.